Oi, pessoal. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o perfil de cada indivíduo, de cada profissional que a gente tem dentro da odontologia, o perfil do dentista, dentro da nossa profissão, né? Então, muitas vezes a gente está lá na graduação, ou mesmo já está formado, e não consegue identificar qual é o perfil que a gente tem, quais são as características que vão nortear o meu jeito de trabalhar na odontologia. Então, dentro do empreendedorismo em odontologia, assim, dentro daquela vontade de abrir o seu próprio negócio, o seu próprio consultório, antes, né, de começar a botar em prática essa abertura do consultório privado, do próprio negócio, é preciso identificar o perfil. Eu preciso saber quem eu sou exatamente, a minha personalidade, quais são os meus valores, os meus objetivos de vida e principalmente o meu jeito de ser, né? Porque as pessoas são diferentes. E não existe um modelo ideal de personalidade para atuar na odontologia, né? Não, pode existir um perfil mais extrovertido, de certa forma arrojado, mais falante, e que pode convencer inicialmente, mas ao longo do tempo esse perfil pode se desgastar. E aí o outro perfil, às vezes um perfil moderado, um perfil mais calmo, mais tranquilo, também pode funcionar. Por quê? Porque quando a gente vai atender os pacientes, a gente vai pegar pacientes com perfis também diferentes, de personalidade, de valores. Tudo isso faz parte da tônica do ser humano, né? Cada um tem o seu jeito, né? E isso é influenciado pela maneira aonde a gente nasceu, como a gente foi educado, aonde a gente estudou, quais são os nossos círculos de amizade, etc, etc. Então é importante a gente se conhecer, né? Isso aqui não é uma avaliação psicológica, né? Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas é preciso se entender para ver se vai funcionar ser empreendedor em odontologia. Então, eu gosto muito de olhar para trás, né? Então, eu vou olhando lá, isso aí no nosso curso está bem falado, na nossa primeira aula é sobre isso. Eu procuro me lembrar de como eu era quando eu comecei a pensar em fazer odontologia, por que eu resolvi fazer odontologia. Lá já na nossa época a gente chamava de científico, né? E hoje é o ensino médio. Então, quando eu estava lá no ensino médio, por que eu escolhi essa profissão, né? Eu faço essa volta no tempo para me entender, né? E quais eram os meus desejos para essa profissão quando eu estava lá no ensino médio e se esses desejos se configuraram uma realidade quando eu passei para a graduação, né? Passa no vestibular e vai fazer o curso de graduação em odontologia. Então, esse olhar para trás vai dar muitas dicas. Quer ver? Eu vou explicar para vocês. Então, eu vou sempre colocando a minha experiência, né? A ideia é colocar a minha experiência aí de 32 anos aí de gramado, né? Ralando aí na odontologia. Então, quando eu era estudante do ensino médio, eu já competia muito, costumava jogar futebol de salão e no time da escola, e depois a gente jogou campeonatos estaduais, brasileiros, e etc. Então eu sempre fui alguém muito ligado na competição, muito competitivo. Essa era a minha formação desde o início. Então isso já é um sinal, né? Bom, eu gostava de competir. E quando tu compete, uma das coisas mais interessantes que tem na competição, nos esportes principalmente, é o quê? Tu tem que administrar as derrotas, porque tu perde muito mais do que ganha, né? Isso aí é tranquilo. Imagina o Campeonato Brasileiro de Futebol aí da Série A. É só um que ganha, né? E tem 20 times. Os outros 19 perderam. Então, às vezes, fizeram boas campanhas, mas perderam. Então, quem está na competição, ele acaba administrando melhor as derrotas. Tu começa a aprender a perder. E no empreendedorismo e odontologia, aprender a perder é muito importante, porque a derrota não significa que o mundo acabou, né?
O exemplo interessante que tem aí do Campeonato Brasileiro é o Botafogo. No ano passado, no ano retrasado, na verdade, de 2023, né? O Botafogo era tido como o favorito e nas últimas 10 rodadas deu lá uma pane geral no elenco e quem estava quase com o título na mão acabou lá em 7º colocado. Foi assim uma queda brusca. O elenco psicologicamente não estava preparado. O que aconteceu? O time continuou, se reestruturou, continuou na caminhada e no ano de 2024 foi campeão brasileiro e foi campeão da Libertadores. Deu a volta por cima, soube administrar a derrota. Então, isso é preciso ter esse olhar. Como é que eu sou com as conquistas, com as vitórias e com as derrotas? Porque quando é vitória é fácil. Quando está dando tudo certo no consultório, estou cheio de cliente, aí a vida fica uma beleza. Mas quando vem a escassez, e aí? Tu vai abandonar a profissão? Vai dizer que a profissão é uma porcaria? Então, descobrir esse perfil é muito interessante. Então, o meu era esse, era de uma competitividade. E também, assim, eu sempre gostei um pouco mais de risco, assim, de arriscar um pouco, de apostar que lá na frente iria dar certo. E aí eu entrei na universidade com esse perfil e com a cabeça que eu queria ter uma profissão independente, que eu queria ser dono do meu próprio nariz. Eu via nos dentistas que eu conhecia pessoas que tinham seu próprio negócio. Era um negócio pequeno, uma cadeira, uma secretária e tal, mas era dele. O dinheiro entrava para ele, ele administrava, eu achava aquilo bacana e queria aquilo para mim. E aí eu fui lá para dentro da universidade. E aí, quando eu cheguei dentro da universidade, com esse mesmo perfil que eu estava, o que aconteceu? Eu observei que a odontologia era uma profissão que exigia da pessoa muita calma, muita paciência e muita destreza manual. 3 coisas que eu não tinha. Eu tinha tudo ao contrário. Eu não era e não sou nem um pouco calmo, já melhorou bastante, mas não sou, né? Também não sou muito paciente, estou aprendendo a ser, mas imagina com 18 anos, né? Era impaciente e não tinha habilidade manual. Eu não tinha habilidade manual. Então, aí eu tinha 2 caminhos lá dentro da graduação. Ou eu desistia, dizia isso aí não é para mim, ou eu começava a mudar o meu perfil. E é por isso que eu digo que o perfil é importante, porque o meu perfil, da mesma forma que ele me ajudou no sentido da competitividade, do arranque, né, da agressividade assim, de negócio, ele me atrapalhou na paciência, porque impaciente, né, na falta de calma e na destreza manual. E aí o que eu fiz? Eu tenho que mudar esse perfil. Então eu comecei a trabalhar esses meus lados durante a clínica de graduação. Lá na graduação eu comecei a treinar mais, eu fazia muitos treinamentos, eu repetia 10, 15 vezes os procedimentos até eu aprender, eu demorava muito, enquanto alguns colegas faziam lá uma escultura numa restauração linda em 2, 3 casos, eu levava 10, mas eu fui treinando e consegui atingir um nível interessante. E a mesma coisa paciência, eu fui exercendo com os clientes, com os pacientes, de saber ouvir, ter um pouco mais de calma na hora de entender o problema do paciente. Então, eu consegui fazer essa mudança de perfil. Então, esse entendimento da tua personalidade e do teu perfil, ele ajuda muito na hora de empreender. E eu falo, não é porque a pessoa ela é mais comedida, ela tem um perfil moderado, por exemplo, que ela não pode empreender. Está errado isso aí. Eu vejo muita gente falando, tu tem vontade de competir, tu tem vontade disso, aquilo, então abre. Mas se tu é mais conservador, não abre o teu negócio. Eu não concordo com isso aí. Eu acho que eu vou adequar o meu consultório que eu vou abrir de acordo com o meu perfil. E aí eu vou ter o público-alvo e aonde eu vou abrir meu consultório, qual a especialidade que eu vou fazer de acordo com o meu perfil. Isso também vai agradar uma camada da população, da sociedade, das pessoas que vão procurar o teu consultório. O importante é identificar o perfil e saber trabalhar as vantagens. Um perfil conservador dificilmente quebra, dificilmente vai falir, vai ter sempre uma reserva de dinheiro, porque é um perfil mais comedido. Então, isso é muito positivo para quem empreende.
É muito importante ter essa reserva, mas por outro lado, às vezes vai precisar ser um pouco mais arrojado no marketing, por exemplo, né? Ou na venda, ser um pouco mais arrojado, e aí vai trabalhar esse lado. Mas não significa que não possa abrir o seu próprio negócio. Né? Então, o básico é identificar o perfil, né? Se eu sou inseguro ou se eu sou arrojado, se eu sou destemido, vamos supor assim, é muito bom, não tem medo. Aquele que não tem medo de nada, acha que tudo vai dar certo, é o que mais quebra a cara. Porque ele vai botando os pés pelas mãos e quando ele vê, ele se endividou ou ele comprou coisas que não eram necessárias e fez o seu negócio caminhar para um lado que não era necessário. Então, nem sempre o perfil arrojado ele é bom. Eu vejo assim que não tem receita de bolo. Então, é preciso, tu entende a tua personalidade, vê o que a tua personalidade ajuda, o que o teu jeito ajuda para montar o teu consultório, e tu vê os defeitos e as coisas que tu vai precisar resolver. Então, faz uma lista de virtudes que tu tem, eu sou isso aqui é positivo, vai ajudar, e a lista de defeitos. E aí, procura corrigir os defeitos, tu vai buscar ajuda para isso aí, e aí tu vai alavancar e vai poder entender como é que tu vai poder empreender na odontologia e montar o teu próprio negócio.